Quando eu falo pra poder fazer um trabalho perigoso como obsessão amorosa, somente se você tiver certeza que é aquilo que você quer, justamente pra não acontecer com você o mesmo que aconteceu com essa consulente. Fui procurada mais ou menos 2 meses atrás por uma mulher que estava desesperada porque o cara tinha terminado com ela e assumido outro relacionamento praticamente no dia seguinte. Em consulta a gente conversou bastante sobre o assunto e ela falou pra mim que o cara não tinha motivos pra terminar com ela, que ele terminou do dia pra noite e assumiu outro do dia pra noite. O que não era que o jogo tinha mostrado, afinal de contas o jogo mostrou que o relacionamento deles estava capengando há muito tempo. Os dois eram infiéis no relacionamento, ele traía ela e ela traía ele, mas eles não queriam assumir isso um pro outro. Pois o cara chegou pra ela, terminou com ela, falou que não dava mais, que não queria mais, e ele começou a ficar com outra logo no dia seguinte. Mas a fofoca que tava correndo ali entre as amizades dele é que ele tinha assumido outra pessoa no dia seguinte, o que não era verdade. Ele começou a ficar com a outra no dia seguinte, e mais ou menos um mês depois ele assumiu o relacionamento com ela. E essa mulher estava desesperada porque ela queria reatar o relacionamento dela, ela sabia que ela também tinha errado muito em cima dessa situação, mas que ela queria uma nova oportunidade para trazer esse homem que ela ama tanto de volta para a vida dela. O jogo indicou logo de cara que era para poder fazer um afastamento de rival para tirar essa pessoa ali do caminho dele, e logo em seguida um feitiço de obsessão para fazer ele voltar para ela pensando muito mais nela. Eu expliquei para ela que o feitiço de obsessão amorosa era um feitiço muito poderoso, principalmente porque faria ele pensar muito mais nela. Ele não iria conseguir fazer muitas coisas sem pensar nela, e o propósito do feitiço de obsessão amorosa é justamente esse: focar tanto a cabeça da pessoa em você que ela acaba voltando pra você. E eu expliquei pra ela que o feitiço de obsessão amorosa faria ele muito provavelmente ser mais próximo, ser mais grudento com ela e consequentemente mais ciumento. Só que ela não estava disposta a deixar o amante pra poder continuar seguindo com o marido. E eu deixei bem claro pra ela que ela precisava então ter uma atenção dobrada, senão ela iria se ferrar tanto com o amante quanto com o marido. Ela concordou, os trabalhos foram feitos e mais ou menos um mês depois o trabalho começou a dar resultado. Ela começou a perceber que tanto o ex-marido dela quanto a outra pessoa com quem ele estava se relacionando não estavam mais tão próximos, tinham tirado fotos das redes sociais e tudo mais, estavam brigando muito. E a fofoca chegou até o ouvido dela porque os amigos próximos contaram a fofoca pra ela. Logo em seguida, o cara mandou mensagem pra ela falando que eles precisavam se encontrar pra ajeitar algumas coisas. Essas coisas que eles precisavam ajeitar um com o outro eram relacionadas a esse afastamento que eles tiveram. Tinham coisas do cara na casa dela ainda. Porém, a química entre eles foi tão grande que eles se reencontraram, perceberam que não valia a pena ficar afastado e voltaram. Até aí tudo bem, né? Era exatamente o que minha consulente queria, que ele voltasse pra vida dela. Mas ela marcou uma nova consulta pra poder dar uma olhada no jogo de cartas e ela veio falar pra mim em consulta que ela não esperava que o resultado fosse tão rápido e que não tinha dado tempo dela resolver as coisas com o amante dela. E aí ela falou que depois do feitiço o cara tá muito mais em cima dela e ela não tá conseguindo escapulir pra poder ficar com o amante porque o cara tá mais em cima dela. Sendo que ela fez ciente disso tudo.